formado em economia, trabalhava num banco de investimentos, futuro garantido, estava num concurso, recebi um convite para ir para a Itália dirigir um time pequenininho. Era o último classificado do campeonato italiano. Eu tinha 28, 29 anos, meu filho Bruno tinha 3 anos de idade. Fui falar com a minha mãe. Ela ficou muito preocupada, como toda mãe fica preocupada com o futuro dos filhos. Tá maluco, meu filho? Fui falar com meu pai. Ele virou e falou o seguinte: isso é o que você ama fazer? Eu falei: pai, eu amo esporte. E ele falou: então vai. E faz bem feito, mas só volta quando der certo. Por que vocês acham que o Serginho bateu no peito do Giba? Porque o Serginho sabia que o Giba podia fazer melhor. Quando alguém cobra de você, ele cobra porque sabe que você pode fazer melhor. Você vai cobrar de alguém que você não acredita que tem capacidade de fazer? Você vai cobrar de alguém? Não, você não vai cobrar se a pessoa não tem capacidade. Você cobra porque você acredita. Quando cobrarem de vocês, é porque acreditam em vocês. Então, quando estiverem sob pressão, cobrança, pensem nisso. Se estão cobrando de vocês, é porque acreditam em vocês e querem que vocês façam melhor. Quem com o tempo aqui não reconheceu a importância de alguém que em algum momento você não tinha? Poxa, eu odiava aquela pessoa, eu tinha raiva dela, mas se não fosse por ela, eu não teria chegado lá. Se não fosse por aquele treinador, por aquele professor, aquela professora, papai e mamãe deu raiva às vezes, mas eles me fizeram. Não se incomodem com as cobranças. As cobranças por quê? O mundo não vai ser sempre justo, não vai ser sempre fácil. E se cobram, é porque a gente tem que lidar com isso e seguir em frente. As pessoas fazem o que fazem por 2 motivos. Eu quero falar da motivação para vocês. Primeiro pilar de motivação, a paixão. A paixão que nos faz voltar. Agora, não confundam paixão imaginando que todo dia vai ser um dia maravilhoso. Não vai ser. E quando não for um dia maravilhoso, no dia seguinte você volta porque você ama fazer aquilo. Poxa, eu não nadei bem aquele dia, foi horrível aquele dia, mas eu adoro aquilo, eu volto no dia seguinte, porque eu amo o processo. A paixão move as pessoas. Eu não pensava em me tornar um treinador. Nos anos 80, poucas pessoas viviam do esporte, a não ser o futebol. Recebi um convite para ir para a Itália dirigir um time pequenininho. O time era pequenininho, era o último classificado do campeonato italiano. Mas eu tinha paixão pelo esporte. Eu tinha 28, 29 anos, meu filho Bruno tinha 3 anos de idade. Fui falar com a minha mãe, formada em economia, trabalhava num banco de investimentos, futuro garantido, como fez passado num concurso. Tá maluco, meu filho? Ela ficou muito preocupada, como toda mãe fica preocupada com o futuro dos filhos. Fui falar com meu pai é um grande advogado, falar com ele na sala, tava lendo, herdei dele, ele virou e falou o seguinte: isso é o que você ama fazer? Falei: pai, eu amo esporte, eu gostaria de tentar. E ele falou: então vai, e faz bem feito, mas só volta quando der certo. Mas o que ele quis dizer com aquilo? Quando você vai para um desafio, para um empreendimento qualquer, nem sempre vai ser fácil. Você vai pensar em voltar, vai pensar em desistir. E o que ele dizia é: não desiste. Quando pensar em voltar, fica lá. E eu só voltei quando dei certo. Então, qualquer situação que eu esteja, a maior dificuldade que eu tenho, a coisa que vem na minha cabeça é: só volta quando der certo. O dar certo não significa que vamos ganhar tudo, não é isso. É fazer o seu melhor. É ter a consciência que você entregou aquilo que você podia entregar. Então isso é que a gente tem que tentar fazer o tempo inteiro, e essa foi uma das lições dele. Eu falei de paixão. Pessoas fazem o que fazem porque amam o que fazem. Ou pessoas fazem o que fazem porque precisam. Necessidade ou paixão é o que move as pessoas. Eu vou citar aqui a história de um rapaz para vocês. Ele muito humilde, nascido na periferia de São Paulo. Esse rapaz venceu pela necessidade. Sabe qual é a imagem que eu tenho dele? Ele entrava para jogar e treinar como se estivesse correndo atrás de um prato de comida. O voleibol deu a ele a condição de transformar a vida da família dele. E quando alguém à sua volta não dava 100%, o que ele fazia? Ia para dentro, como vocês viram aqui, batia no peito do Giba e fala: você vai tirar o prato do meu filho? Ou você joga bem, ou vou ter problemas em casa. Então trate de dar 100%. Ele se tornou um líder. Por quê? Independente se era nova liderança ou antiga liderança, a essência da liderança é uma só. É o exemplo. Quem gostaria que seus filhos lessem mais? A minha pergunta para vocês é: vocês leem na frente dos seus filhos? E aí, quer que os filhos leiam? Por favor. Ele tem que fazer exercício, mas você não faz. É o exemplo. E esse rapaz dava o exemplo todos os dias. Atenção. Vocês não são escolhidos para um projeto, para um time, para um emprego, só pela capacidade técnica de vocês. Tem um elemento que é mais importante que a capacidade técnica, que é vontade. Porque eu não ensino vontade a um atleta. Eu treino o fundamento do atleta. Se ele é bom de passe, se ele é bom de levantamento, eu consigo melhorar. Mas a vontade ou ele não tem. É a vontade que move as pessoas e que realmente
faz a diferença. Um talento com vontade vira Michael Phelps, vira Michael Jordan, LeBron James. É o talentoso com muita vontade e determinação, mas é a vontade. Esse rapaz venceu pela vontade. Agora que interessante, ninguém faz nada nos negócios, no esporte, na vida, sozinho. Seres humanos são anjos de uma asa só, que precisam de outros para voar. Ninguém voa sozinho. Ou o voo é curto, para chegar mais longe, nós precisamos de gente. Qual é a função que o escadinha joga? Qual é a posição que ele joga? O escadinha era um líbero. Líbero não faz pontos, líbero dá condições, ele é suporte, ele é back-office. Ele representa o valor do time. Ele dá condição para que o Giba, por exemplo, fizesse o ponto e alguém levante. Time é o conceito mais importante. Eu assisti uma palestra um dia de uns astronautas. É o seguinte, que todo dia pela manhã, quando eles acordam lá no espaço, naves lá, ele tem que fazer uma análise. Ele acorda todos os dias de uma forma ou de outra. Ou você acorda muito bem, pronto para ajudar alguém, ou você acorda precisando de ajuda. Tem dia que você não está bem, precisa de ajuda? Você pode me ajudar aqui? Agora, todo dia eu estou pronto. O que você precisa? Posso te ajudar? É assim que as coisas acontecem. Time. E a cultura da nossa equipe, ela é formada em 3 pilares. Primeiro, integridade. Se você acredita muito naquela pessoa e confia nela, você aceita a cobrança dela. Integridade é o primeiro aspecto. Segundo, time por primeiro. O nome mais importante, meu nome está aqui, Bernardinho. É aqui, time. O total é muito maior do que a soma das individualidades. Você mais alto, você mais lento, não importa. Gera algo que seria impensável sozinho. Terceiro, treinamento extremo. Pessoal, nada substitui a preparação. Preparação, estudo, capacitação. Quanto mais eu conheço do meu mercado, do meu produto, do meu serviço, quanto mais condições de fazer, quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Treinamento, capacitação. Isso é um princípio do nosso time. Por quê? O outro time pode ter mais talento, mas não pode se dedicar mais. A gente imagina que a gente controla muitas coisas na nossa vida. Você controla o quanto talento você tem? Não. Eu não sei cantar bem. Eu posso até melhorar um pouquinho, mas nunca vou ser um grande cantor. Mas você controla o quanto de esforço, de dedicação você coloca no processo. Chegar uma hora mais cedo depende de quê? Estudar uma hora a mais depende de quê? Descansar e se alimentar bem depende de quem? Ah, mas eu não quero treinar muito. Não tem problema nenhum, só não vai treinar comigo. É um desalinhamento de valores. Para nós isso é um valor. E não tem negociação. Treinar muito não significa treinar mais do que se deve. Significa estar presente, dedicado na hora do treinamento. Porque existem alguns elementos muito importantes. As 2 virtudes mães dos seres humanos. Primeiro deles, humildade. Demonstra humildade quando? Quando há uma vitória, uma conquista, um grande projeto dá certo, olha para a janela e fala, se não fosse por ela, por ele, por ela, não teríamos atingido essa grande vitória. E quando há uma derrota, um percalço, um projeto que não deu certo, ele olha para onde? Para o espelho. O que eu poderia ter feito diferente? E a coisa mais fácil que tem hoje em dia é sempre apontar o dedo e arrumar alguém como culpado. A segunda virtude mãe, para mim, além da humildade, é a coragem. Que nada tem a ver com ausência de medo. Coragem é saber lidar com os nossos receios. Apesar dos nossos receios e medos, fazemos o que tem que ser feito. Quem nunca leu na internet? Tá com medo? Vai com medo mesmo. Já leram? Eu digo, você não vai não. Tá preparado? Estudou? Você vai com medo, porque o medo vai estar lá, mas vai preparado. Que a única forma de você lidar com receio, com temor, é estando preparado. É como encarar uma prova. A prova é difícil, está com receio. Isso aqui eu li, isso aqui eu estudei, eu vou indo. E a coragem de fazer aquilo que é certo, não aquilo que é conveniente. Quem aqui não adiou uma decisão, não deixou de fazer alguma coisa, porque, puxa, eu acho que eu vou ficar meio antipatizado. Aquilo é o certo a ser feito? Faz. Quem nunca adiou uma decisão difícil aqui, e depois quando tomou a decisão falou assim, deveria ter feito antes. Lidar com a frustração, porque ela vai acontecer, você senta e chora ou levanta e segue em frente e aprende. E para aprender com uma derrota, a primeira coisa a ser feita é assumam responsabilidade. Ah, tirei a nota baixa. A culpa é do professor. Não é do professor. Você tem alguma responsabilidade. E se você não assumir aquilo, você nunca vai aprender de verdade. Vai sempre colocar a culpa em alguém. Assumam responsabilidade. E a minha conclusão é essa aqui, ó. Lembre-se de uma coisa. Um vencedor é apenas o perdedor que tentou mais uma vez. A minha filha, no primeiro ano que ficou mais sério, estudo mais formal, com notas, ela chega lá com as notas, o boletim dela, a pior nota ela tinha sido 9. Falei, Júlia, parabéns, 9. Espetáculo. A partir de agora, a linha de corte é 9. Rapaz, não é possível, a vida não é justa. Filha, não foi eu que dei o parâmetro, foi você.
Se eu permitir a você que você se acomode e não desenvolva o seu potencial, em algum momento no futuro você vai cobrar de mim. Mas por que você não cobrou de mim? Mas não exigir, não desenvolver essa capacidade, né, a reagir a isso e de suportar algum tipo de pressão, é não prepará-lo para a vida. Reconhecer, mas dar uma pressão. Eu vou cobrar, não fazer. Lembre-se que cada dia que você deixar de se preparar, de se estudar, de se dedicar àquilo que você, né, a atividade que você realiza, é um dia a menos que você tem para se aproximar da realização do seu sonho. Há um filme muito interessante chamado Miracle on Ice, que fala sobre um time de hockey sobre gelo que ganha uma competição que era impossível de ganhar dos soviéticos nos anos 80, uma história real. E há uma cena onde jogadores meio universitários, ainda jovens, jogando contra os grandes soviéticos, medalhistas de ouro, o treinador, um pouco assim, digamos, exigente como eu tenho que convencê-los diariamente, ou quase diariamente, a fazer algo que eles não querem fazer eventualmente para chegar onde eles querem chegar. Eles têm que, primeiro, acreditar nisso, sentir que estão crescendo. Eu digo a vocês, a única fonte de satisfação que eu conheço é a sensação do crescimento. Quando eles desenvolvem uma aptidão qualquer, conquistam alguma coisa, isso dá um senso de alegria, de felicidade, né? Conquista. Isso gera realmente satisfação. É por aí que a gente tem que ir. Mas preparação. Para tudo que você quiser realizar na sua vida, você tem que colocar esforço naquilo. Você tem que se dedicar e tal, para que você possa ter êxito naquilo que você quer fazer. Poxa, eu quero ter êxito na matéria X, eu quero conseguir isso. Ok, para isso você precisa colocar esforço. Ele chega a ser frustrante em certos momentos, quando ele não percebe que ele conquistou algumas coisas. Mas a preparação é a base de tudo. Os jogadores dizem que eu sou obsessivo no tema preparação. Dizem, inclusive, eu sou viciado em treinamento. Nada substitui a preparação. Capacitação, desenvolvimento da sua capacidade de realizar. Os jovens têm que ter clara noção de que para tudo que eles queiram fazer, existe um pilar sem o qual isso não vai acontecer, por mais dom que eles tenham, que é a capacidade de se preparar para desenvolver as suas capacidades de realizar. O mais dom que ele tenha. Bernardinho, você cobra muito, cobrança, né? Você é exigente, cobrança. Eu falei, cara, só você faz isso, cobrar. Mas eu digo sempre que fica cobrar. Você vai cobrar de alguém, num determinado nível de desempenho, em qualquer área, de alguém que não tem capacidade para isso? Todos nós tivemos do esporte, quisemos em algum momento matar o nosso treinador. Todos nós. Em algum momento, algum treinador a gente quis matar. Eu sempre digo isso. Quem aqui não quis matar um professor? Então não é ideia, nem sugestão, é apenas reflexão. Mas quem de nós não se lembra daquela pessoa e diz, se não fosse por ele, eu não teria chegado lá. Se não fosse por ela, eu não teria alcançado aquele patamar. Até papai e mãe, às vezes, né? Nós falamos isso. Mas o fato aqui é do papel. Porque é o líder. Não cabe fazer aquilo apenas que é conveniente no momento, mas sim aquilo que é certo. E o que é certo, muitas vezes, não é popular, não é agradável, mas é o certo a ser feito. Mas como motivar a fazer o que fazem? O que vem jogar no meu time se eu pago menos que os outros times? Há de haver um propósito sempre. Propósito. Construir propósito juntos. Qual é a causa? O que move aquelas pessoas? Qual é o seu porquê? Eu digo a vocês, a última geração que eu dirigi, as Olimpíadas de 2016, com vista técnico, talvez fosse a geração menos talentosa, mas foi a geração que lutou por uma causa mais do que ninguém. Foi a geração mais resiliente, né, de lidar com situações de dificuldade. Nós vamos lidar permanentemente com isso, né, como mantê-los, né, depois de um percalço qualquer, onde eles não entrem numa espiral de desmotivação e tal. Perder não é fracassar. Eles querem empreender, eles querem realizar. Vamos dar possibilidades a eles. E entender que o erro faz parte do processo. Ah, mas você briga muito? Brigo sim, mas eu não brigo quando eles erram. Eu brigo quando eles estão focados, quando eles não cumprem algo que foi pactuado. Mas quando eles erram porque tentaram alguma coisa, ok, desde que aprendam rapidamente e usem aquilo como experiência para não errar de novo. Perder não é fracassar, desistir é. E eles desistem muito rapidamente. Gerar resiliência significa lidar com essas situações permanentemente. No caso dos esportistas, quando o cara se torna de alto rendimento, ele ainda é escrutinado pela população. A imprensa, ela é... E eles criticavam os jogadores. Eles diziam assim, só vamos parar para tirar a pedra em cada cachorro que ele atira para a gente, nós não vamos chegar lá. Esqueçam. Sigam em frente. Porque vocês serão criticados. A única forma de não ser criticado qual é? Não fazendo nada, não dizendo nada e não sendo nada. E nós vamos fazer, nós vamos dizer, e nós seremos. E seremos passíveis de crítica. Então, a vida não parecerá sempre justa, mas nós temos que no dia seguinte levantar e fazer de novo. Nos preparar, estudar e nos preparar e seguir em frente. É o que nós temos que fazer. A motivação, ela tem dois pilares fundamentais. Necessidade
eu vou correr atrás. A necessidade de sobreviver. Paixão. Sem isso, não há solução. Necessidade ou paixão. Quero falar de um último tema para mim, que é fundamental, que é esse, disciplina. Não vamos confundir disciplina com uma rigidez de regras, não é nada disso. Disciplina simplesmente é a ponte que liga os seus sonhos às suas realizações. Eu tenho um sonho. Se eu não for disciplinado na implementação das atividades que são necessárias para chegar lá, eu não chego lá. Disciplina é a ponte. Planejamento é o projeto. Eu tenho que planejar as ações. E a disciplina é a construção da ponte. Disciplina é essa ponte. Uma das melhores lições, uma dos melhores treinamentos de um Navy SEAL. Eu tenho assim uma coisa do Navy SEAL, essas coisas me atraem muito. Confesso a vocês que eu leio muito a respeito para entender como é que os caras se tornam, né, tão fortes naquilo que fazem. E há uma lição, dentro de umas lições de Mark Raven, que foi um ex-comandante do Navy SEAL, que ele fala o seguinte, que quando você está treinando para se tornar um Navy SEAL, é um processo duro demais. Ele escreveu um livro chamado, você quer mudar o mundo? Se quer mudar o mundo, comece arrumando a sua cama. Desenvolvendo pequenos hábitos, mas que realmente fazem a coisa acontecer. Que todo jovem recruta é acordado às 5 da manhã e a primeira missão do dia dele é arrumar a cama. Mas não é arrumar a cama do tipo, dar uma cara na minha esposa, dar aquele estica, não. É arrumar a cama tipo hotel 5 estrelas. Ou seja, já foi no hotel que você tem você quer se cobrir, você levantar, tem que fazer uma força danada. Guindagem. E para soltar o pé, você não consegue soltar o pé? Tem que levantar, arrancar. Ou seja, a ideia era essa. Se não arrumasse perfeitamente, o instrutor chegava e colchão pro alto de novo, colchão pro alto de novo. E aquilo incomodava o jovem Navy SEAL, que não via sentido nenhum em arrumar a cama como no hotel. Ele ia dormir, que é nas montanhas do Afeganistão, nos desertos da África, ia encontrar cama para dormir. E aquilo se repetia, até que ele percebeu que aquela era a lição. Se você não for capaz de executar com excelência as pequenas atribuições do seu dia, o que será das grandes? Quando você estabelece a sua agenda de amanhã. Eu vou começar fazendo exercício físico amanhã de manhã. Mas eu acordo aquela preguiça, não, hoje eu vou dormir um pouquinho mais. Aí já começa o dia do tipo, falei na primeira. Vai dando aquela coisa meio de frustração. Por último, liderança. Liderança tem a ver com integridade. Faremos coisas duras, eventualmente, faremos coisas que podem parecer, mas se elas forem justas, corretas, íntegras. Integridade tem a ver com valores éticos e morais, nós temos que transmitir. Eu tive algumas atitudes difíceis na minha vida. Duras. Cortar jogadores, fazem parte de você. Mas se eu tivesse sido parcial, injusto, incoerente, o restante da equipe teria continuado a lutar por mim, eu teria continuado como líder da equipe por tantos anos, ou teria me rifado naquela condição. Nós temos valores. E eventualmente eles estão lá, né? Numa placa, os valores, os princípios tal, da empresa tal. Na família eles são implícitos. Eles estão lá, fazem parte do nosso dia a dia. Mas princípios e valores não são negociáveis. O líder é fundamentalmente o guardião de valores. E nós nos tornamos o país das transgressões. Por isso, da ausência de líderes. Sobre esses pilares, liderança, disciplina, motivação das pessoas e preparação.